E a oposição, gente, vamos olhar um pouco para a oposição? O senador Flávio Bolsonaro afirmou hoje que a oposição quer propor um pacote da paz. O que faria parte desse pacote? A anistia aos condenados do 8 de janeiro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e uma PEC que acabaria com o foro privilegiado. Vamos dar uma olhadinha. Primeira, disso de várias outras coisas, a primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. De representar a mais alta corte desse país e puxando os demais ministros, o Procurador-Geral da República e várias outras pessoas para um problema que não é delas, um problema que ele próprio criou e que ele deveria ter resolvido já há muito tempo, bastava agir dentro da lei. A segunda medida é a anistia. Como eu falei, que não tem mais condições de nós não apreciarmos aqui, no plenário do Congresso, da Câmara e do Senado, uma anistia ampla, geral e restrita, que hoje não acontece porque há ameaças ao Congresso Nacional de que se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. E não é. É uma competência privativa do Congresso Nacional e nós temos que resgatar a independência dos poderes. Portanto, é uma exigência nossa que se paute a anistia ampla, geral e restrita. E o terceiro ponto desse pacote de paz que nós estamos propondo é que nós possamos aprovar imediatamente a PEC que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. Toda a jurisprudência do Supremo foi alterada para manter Bolsonaro lá. Esse é um ponto. Michel Temer e Lula foram julgados aonde? Na primeira instância, como deveria estar acontecendo com o presidente Bolsonaro. Mas há ali uma articulação para que se mudasse esse entendimento. E a outra razão para que nós devemos aprovar essa PEC imediatamente é porque isso não pode mais continuar sendo usado como um instrumento de pressão sobre deputados e senadores que acabam tendo que, muitas vezes, não fazer aquilo que é obrigação deles, porque podem sofrer algum tipo de ameaça em função de processos que estão no Supremo. Agora, gente, nós vamos receber aqui em Poder e Mercado uma das vozes mais ouvidas na oposição. O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, a quem eu agradeço muito a presença. Senador, seja muito bem-vindo. Boa noite, o senhor me ouve bem? Perfeitamente, Raquel. Boa noite. Senador, o senador Flávio Bolsonaro fala do que ele chama de um pacote da paz. Eu queria que o senhor explicasse para nós por que ganha esse nome e se essas medidas, anistia, o impeachment do Alexandre de Moraes, o foro privilegiado, são realmente as prioridades para o Brasil. Por que isso tem que passar na frente, por exemplo, da recomposição da tabela do imposto de renda? Bom, primeiro é importante colocar que nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade do Brasil, né? E que uma situação não excepcionaliza ou não retira a outra, como você colocou anteriormente, né? Ninguém está aqui definindo que esse ou aquele projeto econômico não seja pautado, não seja discutido. Agora, não é possível acharmos que é normal, Raquel, vivermos num país em que pautas são obstaculadas ou são impedidas de tramitar dentro do parlamento brasileiro, de acordo com o que se noticia, né, pela grande mídia, por integrantes do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos tendo, literalmente, um poder manietado, monitorado, e isso faz muito mal à democracia brasileira. Votar um projeto de lei não significa que ele será aprovado, Raquel. Significa que ele vai ser submetido ao escrutínio dos senhores deputados e dos senhores senadores, e cada um dos representantes do povo brasileiro vai ter a oportunidade de decidir de que forma ele deve se posicionar por ocasião do processo de votação. Então, quando nós, por exemplo, propomos o fim do foro privilegiado,
talvez seja um dos projetos mais importantes, no sentido de preservar a institucionalidade e a independência do parlamento brasileiro, que representa o povo, porque lá estão aqueles que foram votados pelos brasileiros em todo o território nacional, né? Hoje, o Instituto do Foro, que deveria ser uma proteção, uma blindagem, né, para os parlamentares que exercem a sua função parlamentar, né, para que eles pudessem fazer a crítica, acompanhar a execução de projetos públicos e estarem blindados de qualquer tipo de perseguição, virou uma arma literalmente de dependência e de chantagem, né? Então, se acabar com o furo privilegiado, é uma ação que liberta, que emancipa e que torna o parlamento brasileiro, de fato, um parlamento livre para poder exercer a sua atividade da forma como a população espera, né? A questão da anistia, para nós, ela é extremamente importante, porque justamente, Raquel, vai ao encontro da sua preocupação. O Brasil tem tantos problemas, né? Tem tantos desafios. Nós estamos aí, por exemplo, sem falar mais a respeito do roubo que aconteceu contra os idosos, os aposentados do INSS. Nós não estamos comentando, por exemplo, o desastre que se abateu sobre os Correios. Nós não estamos falando sobre a questão dos fundos de pensão. Me parece que há no DNA do PT uma constância, né? Desde a Operação Greenfield, né? Não estamos falando, por exemplo, do desastre do ponto de vista fiscal que se avizinha, porque esse governo gasta muito mais do que arrecada e aumenta a dívida pública e impede que os juros que são impostos à população brasileira possam diminuir e, com isso, melhorar a condição de investimento do país. Então, votar a anistia é tirar da frente, eu diria, um bode na sala. E eu não vejo por que não ser votado, né? A não ser essa pressão que, na minha opinião, é espúria de um outro poder que tenta manietar e intervir na liberdade necessária da independência de poderes, que deve ser manifestada na Constituição, do Parlamento brasileiro. Senador, boa noite. Boa noite. O Datafolha, no final de semana, trouxe um levantamento, uma pesquisa, que 61% dos entrevistados, eles afirmam que não votariam num candidato que defendesse a anistia para o ex-presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê esses números? E o senhor conhece bem o parlamento? A anistia passaria se fosse votada na Câmara, no Senado? Vocês não têm maioria no Senado. Olha, veja, Político. foi o que eu falei aqui anteriormente, né? Nós não estamos impondo que, ao ser votado um determinado projeto, ele necessariamente possa ser aprovado. O que nós queremos é que ele seja discutido e que cada parlamentar, à luz das suas convicções, né, exerça o seu mandato limpamente, francamente, para que a população possa avaliá-lo depois. Eu acredito que sim, que a anistia tem grande chance de ser aprovada. E veja, a, a, a pesquisa é um retrato de um momento. O mandato de um parlamentar é um filme, se me permite a analogia, né? Nós somos cobrados pela trajetória e não por um gesto durante o processo dos 4 anos ou dos 8 anos, que é o caso do Senado da República. Boa parte da população, quando responde a esse tipo de pesquisa, tem uma dificuldade natural em função das nossas circunstâncias, da escolaridade da nossa população, de compreender bem o que lhe está sendo perguntado. É bom lembrar que nós somos um dos países que tem as maiores dificuldades em relação ao aprendizado, né? E eu não tenho nenhuma dificuldade de tomar decisões que aparentemente podem parecer, e falo isso como parlamentar e como homem público, a princípio impopulares, porque eu sei que estamos do lado certo, tenho convicção de que estamos do lado certo da história. O Brasil tem uma tradição de mais de 40 anistias. A própria esquerda, que se resigna, que briga contra a anistia, gritando sem anistia, ela é absolutamente hipócrita, né? Porque essa mesma esquerda ela foi anistiada, e não foi pelo crime de opinião ou pelo crime de depredar um bem público, né? Foi por crime de morte.
de sequestro, de assalto, de roubos a bancos. Então, o país entendeu que era necessário virar essa página, se reconciliar e seguir adiante. E é o que nós estamos propondo. Nós achamos que não houve golpe, né? Que houve uma baderna generalizada, com a missão, Agora, inclusive, de senador, vários daqueles que deveriam se contrapor a essa situação. Então, agora, quem foi pego depredando, quem foi pego delapidando patrimônio público, que seja punido de acordo com essa situação. E não com pena de 14, 17 anos de prisão, como se fossem terroristas Agora, qualificados, que não o são. senador, tem várias maneiras de tentar colocar um projeto para votar, né? E várias maneiras também de obstruir a pauta. E a principal maneira de colocar um projeto para votar é o diálogo com quem tem o poder de pauta, no caso, o presidente Hugo Mota. Ele se elegeu com promessas para os dois lados, né? Tanto para o governo quanto para a oposição. O que a oposição está fazendo agora é literalmente tomando as mesas diretoras. Você acha que isso está correto? Raquel, veja, nós vivemos num momento em que tudo é relativo, né? A democracia virou relativa, né? A justiça virou relativa, a verdade virou relativa. Ué, nós tivemos uma série de conversas, de diálogos, né, de compromissos que foram tratados com os presidentes das casas e os projetos não prosperaram, não foram pautados. Volto a dizer aqui, não há compromisso de que eles sejam aprovados. O que nós queríamos naquela oportunidade e o que nós queremos agora é que os projetos sejam discutidos e votados pelos parlamentares. Se vai ganhar ou vai perder, é um processo de convencimento que a democracia, né, que a gente ainda vive no que remanesce dela na democracia liberal, nos permite, né? Agora, quem fez em vários momentos esse tipo de intervenção foi a esquerda, né? E fez de uma forma diferente da nossa, né? Talvez um pouco menos civilizada. Eu me lembro, por ocasião da reforma trabalhista, eu fui o relator, a mesa do Senado foi ocupada, e estavam comendo frango com farofa, com os cotovelos em cima da mesa, né? Tiveram que apagar a luz, aquela confusão toda. Então, não há, da nossa parte, nenhuma beligerância, nenhum autoritarismo, nenhuma truculência. Há um processo normal de quem não consegue ser ouvido. Eu vou lhe dar uma informação, Raquel, que eu dei à imprensa hoje durante todo o dia. Fazem 15 dias, né, que o presidente do Congresso Nacional não me responde. Eu sou o líder da oposição. Eu não faço questão que o presidente Davi Alcolumbre tenha posições políticas diferentes da minha. Eu não sou fiscal da posição política de quem quer que seja. Ele pode perfeitamente defender as pautas deste desgoverno que aí está. É uma discricionalidade dele. Tá? Agora, ele é presidente do Congresso Nacional. Congresso Nacional. Isso significa que ele deve respeito à instituição. Tá? E na hora em que a instituição é demandada, ela precisa ser respeitada. Não é a mim, é a instituição. Então, como líder da oposição, eu mereço o respeito do presidente do Congresso Nacional, que nos últimos 15 dias tem me evitado. Ele não precisa dizer sim o que eu vou falar para ele, mas ele tem a obrigação, como presidente do Congresso Nacional, de me ouvir, tá? De me atender e conversar conosco. Nós representamos pelo menos 30 senadores dos 81. E o que nós estamos fazendo, respeitosamente, é buscando justamente o que está na nota que ele expediu hoje: diálogo. Nós queremos conversar. Nós queremos que, a exemplo do que o governo tem, nós temos também, com a oposição, a possibilidade de pautar projetos que nos interessam. Há um desequilíbrio enorme nesse processo. Mari? Senador, essa ocupação da mesa, esse motim, isso você acha que pode ser enquadrado como quebra de decoro? Bom, quebra de decoro tem uma série de situações. Por exemplo, não, eu acredito, né, que o ministro Alexandre de Moraes cometeu uma série de crimes de responsabilidade que são puníveis com o impedimento. Tá? Outros pensam diferente de mim. Alguém tem que fazer uma denúncia, né? Isso vai ser submetido ao Conselho de Ética, né? O que vai ser muito relativo, porque a esquerda, quando fez, ninguém denunciou no Conselho de Ética, mas tudo bem, né? No nosso caso, sempre é diferente. E os nossos pares vão nos julgar, né? Eu espero que essa seja um assunto interna corporis, que possa ser resolvido com diálogo. Nós não queremos, nós não pretendemos, nós não estamos confortáveis em tomarmos esse tipo de medida.
não é a nossa prática, né? Nem é a maneira como nós nos comportamos. Eu estou dando a vocês uma informação que eu considero extremamente relevante. Numa casa de pares, o diálogo é essencial, concordo? Mas ele precisa ser exercitado, ele não pode ser apenas um discurso, não pode ser apenas uma retórica. E se existem pares, existem lados distintos, né? Você precisa, como presidente daquele poder que comanda pares, permitir que pautas que necessariamente não são de interesse do governo, né, também possam ser colocadas em votação, senão você desequilibra a democracia. A gente tem percebido, né, senador, críticas à forma como que Hugo Mota e Davi Alcolumbre vem conduzindo essa crise da esquerda à direita. Gente, um rápido intervalo para quem está nos acompanhando na TV, aqui em Poder e Mercado. A gente volta já já. Quem está no YouTube segue com a gente, mas você só pega aquela aguinha e volta, porque a gente está aqui entrevistando o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. É já já. Quem está no YouTube segue com a gente. Graça me pediu a palavra. Senador, o senhor foi relator de uma reforma que era considerada difícil de aprovar, que foi a trabalhista, no governo Temer, mas tinha uma maioria ali. Eu queria perguntar para o senhor o papel do Eduardo Bolsonaro nessa história. Ele ajuda a pauta da anistia ou atrapalha? O Eduardo Bolsonaro, ele é um herói da direita dessa causa da anistia ou é um traidor que está jogando contra a economia do país? Qual a visão do senhor? Bom, eu só não entendi a relação entre a reforma trabalhista... Não, porque o senhor conseguiu construir uma maioria em 2017. Ok. Em 2017. Exemplo do que fizemos em 2019 na reforma da Previdência, né? Eu quero lembrar a vocês que o presidente Bolsonaro começa o seu governo sem maioria no Congresso Nacional. Nós não tínhamos sequer partidos políticos, com exceção do PSL, que apoiavam o governo do Bolsonaro. Ele trabalhou com frentes parlamentares. Então, nós tivemos um trabalho muito grande conversando com o Congresso Nacional, com as diversas bancadas, para aprovar uma reforma extremamente árida do ponto de vista de recepção por parte dos senhores parlamentares e da população, que foi a reforma previdenciária. Eu sempre acreditei na política como o instrumento de definição, de decisão, de dissuasão até, né, de problemas e de resolução de conflitos, tá? Eu não vejo o Eduardo Bolsonaro nesses extremos, ou um herói ou um inimigo, tá? Eu vejo ele como um cidadão, como alguém que resolveu sair do Brasil, né, como deputado federal inicialmente, para fazer denúncias do que ele considera, e eu também, de arbitrariedades perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não vejo, e asseguro os senhores aqui, não tenho nenhuma dificuldade de falar isso publicamente, quando eu tiver, aí realmente acabou a democracia no país, né? Eu não vejo nenhuma imparcialidade na condução dos processos que o ministro Alexandre de Moraes conduz, a começar pelo inquérito do fim do mundo. Eu fico perplexo como a sociedade brasileira banaliza o fato de que há quase 7 anos nós temos aberto de ofício o inquérito, né, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que cabe tudo, né, que tem centenas de outros pequenos processos que foram filhotes desse processo originário, que abarca o conjunto da sociedade brasileira e dá a ele um poder extraordinário na República. Há 4 dias atrás, ou 5 dias atrás, nós assistimos mais um espetáculo deprimente, fruto, né, da condução desse inquérito por parte do ministro Alexandre de Moraes, que foi o fato de que o governador Ibanez foi acordado de madrugada, de 1h da manhã, para agir como se fosse um oficial de justiça e retirar da praça pública, a Praça dos Três Poderes, 2 deputados que faziam ali um protesto pacífico, né, dizendo que a censura os estava incomodando. Então, esse tipo de comportamento é detestável, deplorável, e depõe contra a democracia brasileira. Então, o Eduardo foi aos Estados Unidos denunciar essas arbitrariedades, essa falta de imparcialidade, né? A maneira como alguém que se diz vítima de um processo não se julga impedido e conduz o processo, pré-julga o processo, antecipa julgamentos, emite opiniões políticas a respeito do processo, né, investiga, enfim, bate o corne e vai para a grande área para cabecear para o gol. Então, ele foi para os Estados Unidos para tentar buscar sanções para o ministro Alexandre de Moraes. As sanções que ocorreram contra o Brasil ocorreram, vamos lembrar, gente,
a todos os países do mundo importantes com relações comerciais com os Estados Unidos. A Europa, 28 países da União Europeia, né? A China, o Japão, o Vietnã, Filipinas, Índia, Canadá, México, enfim. E Brasil, Argentina, todos, Colômbia. Os países, todos eles sentaram-se numa mesa de negociação e conversaram com as suas contrapartes e principalmente com o presidente Trump e chegaram em algum momento a alguma equação, alguma resolução do conflito que foi criado pelos Estados Unidos, que decidiu utilizar taxação como a política americana a partir dessa nova administração do republicano Trump. O Brasil, é claro que teve um componente político, então nós recebemos um percentual maior do que os outros, porque o Trump entendeu que houve aqui uma agressão à liberdade de expressão contra as Big Tech, porque o ministro Alexandre de Moraes tomou decisões, né, inclusive intimando sem carta rogatória cidadãos americanos em solo americano, né, impedindo que perfis em solo americano pudessem ser veiculados, né, trabalhou para que recursos fossem capturados de empresas americanas, a revelia, inclusive, da nossa lei, da lei deles, com uma liberalidade que a gente não entendia. Então, tem uma série de situações que permitiram que nós chegássemos, infelizmente, à situação em que nós nos encontramos, que ninguém está feliz com isso. Que quem estiver feliz com o país sendo retaliado, certamente tem dificuldade de entender o processo como um todo. Agora, nós temos um presidente atabalhoado que critica o tempo todo o presidente Trump ao invés de sentar na mesa de negociação. Senador, Poder e Mercado já de volta do intervalo. Senador, agradeço muito a sua entrevista aqui a Poder e Mercado, que seja a primeira de várias. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal UOL. Obrigado a vocês e boa noite.